Você ainda ama a Deus, mas algo dentro de você morreu para aquele lugar. E se eu te dissesse que esse sentimento não é fraqueza, é o sinal mais claro de que Deus está te escolhendo para algo muito maior? Há algo que ninguém te contou sobre certos momentos da sua vida espiritual. Há temporadas em que você começa a se sentir estranho dentro de um lugar que um dia foi o seu lar. Você ainda ama a Deus, mas algo mudou, e essa mudança dói de um jeito que nenhuma palavra consegue descrever direito. Talvez você já tenha vivido isso, ou talvez esteja vivendo agora mesmo. Aquela sensação de que o culto não te alimenta mais como antes, de que as palavras que sobem do púlpito chegam ao seu ouvido, mas não alcançam mais o fundo da sua alma, de que você sorri para os irmãos, canta os louvores, levanta as mãos, mas por dentro existe um vazio silencioso que ninguém ao redor parece perceber. E aí vem a pergunta que muitos têm medo de fazer em voz alta. Será que tem algo de errado comigo? Será que estou me afastando de Deus? Será que perdi o fogo? Mas e se eu te dissesse que nem sempre esse sentimento é um sinal de afastamento de Deus? E se na verdade for exatamente o contrário? E se esse desconforto for a mão do próprio Deus tocando no seu ombro dizendo: Filho, eu estou te movendo para outro lugar? Charles Spurgeon, o grande pregador batista do século XIX, aquele que ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, disse uma vez algo que ficou gravado na história da fé cristã. Ele disse que Deus nunca remove uma bênção sem substituí-la por outra maior, e que muitas vezes o desconforto que sentimos é o próprio Senhor nos preparando para algo que ainda não somos capazes de ver com os nossos olhos. Pense nisso com calma. Deus não é um Deus que abandona, Ele é um Deus que conduz, e quando Ele conduz, nem sempre o caminho é suave. Às vezes, o caminho é escuro, solitário e difícil de entender, mas é exatamente nesses momentos que a sua mão está mais presente do que nunca. Em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, o Senhor diz ao seu povo: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, esta já está brotando, porventura não a percebeis? Deus está sempre fazendo coisas novas, e às vezes, para que o novo possa brotar, é preciso que o antigo seja movido do caminho. Spurgeon também ensinava que a maior armadilha para um crente não é o pecado escancarado, mas a acomodação espiritual. É quando a pessoa se acostuma tanto com o ambiente religioso que confunde a familiaridade do lugar com a presença de Deus. É quando o hábito do culto substitui o encontro real com o Senhor, que é justamente por isso que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, às vezes começa a criar um desconforto nos seus escolhidos dentro de ambientes que já não mais os sustentam espiritualmente. Não porque esses ambientes sejam necessariamente ruins, mas porque o que estava destinado para você já não cabe mais naquele espaço. Pense no caso de Abrão. Quando Deus o chamou, ele estava confortável na terra de Ur. Tinha família, raízes, pertencimento, mas Deus disse em Gênesis 12, versículo 1, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E perceba, Deus não disse para onde, apenas disse para sair, porque havia algo maior esperando do outro lado da obediência. Há pessoas que estão passando exatamente por isso hoje. Não é desobediência, não é rebeldia, é um chamado. É Deus dizendo: Vem, tem algo maior te esperando. Mas para chegar lá, você vai precisar soltar o que está segurando. E esse processo é doloroso. Ninguém deveria minimizar essa dor. Deixar uma comunidade que um dia foi sua família é uma perda real. Afastar-se de amigos espirituais, de um pastor que você admira, de uma rotina que dava sentido à sua semana, tudo isso custa algo. Custa lágrimas. Custa noites de questionamento. Custa uma espécie de luto que poucos compreendem. Mas Spurgeon nos lembrava que o ouro não teme o fogo. Pelo contrário, é no fogo que o ouro é purificado. É na pressão que o diamante é formado, e é na dor do processo que o escolhido é preparado para o seu destino. O problema é que a maioria das pessoas, quando começa a sentir esse desconforto espiritual, não interpreta como um sinal divino. Interpreta como fraqueza, como falta de fé, como punição. E aí tenta forçar o que não funciona mais.
tenta se encaixar de volta. Tenta suprimir o que Deus está acendendo no seu interior. Isso é como tentar enfiar uma árvore já crescida de volta para dentro de um vaso pequeno. Não funciona. E a tentativa de forçar esse encaixe só faz mais mal do que bem. Jesus mesmo disse em Mateus 9, versículo 17: Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, os odres se rompem e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O vinho novo precisa de odre novo. O que Deus está colocando dentro de você não cabe mais onde estava antes. Então hoje nesse vídeo, eu quero que você entenda com toda a clareza os 7 sinais de que Deus está neste exato momento te separando de uma igreja, de um ambiente ou de uma comunidade religiosa. Não para te afastar da fé, mas para te aproximar de algo muito maior do que você ainda consegue ver. Esses sinais não são fraqueza, são marcas, são sinais dos escolhidos, são as pegadas de Deus na história da sua vida espiritual. Se você está sentindo que algo mudou, que o lugar que antes te alimentava agora parece vazio, que o culto que antes te movia agora parece mecânico, preste atenção. Porque pode ser que Deus esteja falando com você exatamente através desse silêncio incômodo. Fique comigo até o final, porque cada um desses 7 sinais vai falar diretamente com o que você está vivendo. E se você ainda não passou por isso, vai aprender a reconhecer quando chegar a sua hora, porque ela chega para todos os que Deus escolhe para algo maior. E se você está nesse processo, se sente que sua intimidade com Deus esfriou, que o fogo que um dia ardeu no seu peito parece uma brasa quase apagada, eu preciso te falar de algo que pode mudar isso. No primeiro comentário fixado desse vídeo, você vai encontrar o link para o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real com o Senhor. 21 dias para sair do deserto espiritual e voltar a sentir a presença de Deus de um jeito que você talvez nem se lembre mais como é. Quem já passou por esse material sabe o que estou falando. O link está no primeiro comentário fixado. Não deixa passar. E se esse conteúdo já está tocando o seu coração, se inscreva nesse canal agora mesmo. Porque toda semana tem palavra nova, mensagem nova, algo que vai alimentar a sua alma e fortalecer a sua fé. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. O primeiro sinal é um dos mais silenciosos e, ao mesmo tempo, um dos mais profundos. É quando a adoração deixa de te mover. Não estou falando de preguiça espiritual. Não estou falando de alguém que simplesmente não quer se dedicar. Estou falando de algo muito mais sutil e muito mais sério. É quando você chega ao culto, levanta as mãos, canta as músicas que um dia te faziam chorar, e por dentro sente apenas um vazio, como se as palavras fossem apenas palavras, como se a música fosse apenas música, e nada mais chegasse até o lugar fundo da sua alma. Essa sensação assusta, porque você se lembra de como era antes. Você se lembra das noites em que o louvor te quebrava por dentro. Você se lembra das vezes em que uma simples oração no culto era suficiente para fazer o seu coração transbordar. E agora, nada. Um silêncio estranho onde antes havia fogo. E aí você começa a se perguntar: o que houve comigo? Perdi a fé? Pequei demais? Deus se afastou? Mas a palavra de Deus nos ensina algo poderoso sobre esse momento. Em João capítulo 4, versículo 23, Jesus diz à mulher samaritana: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai procura adoradores em espírito e em verdade. E às vezes, quando a forma de adorar que está ao seu redor já não corresponde mais ao que Deus está construindo dentro de você, nasce esse descompasso que parece silêncio, mas na verdade é um chamado. Não é que Deus saiu, é que Ele está te chamando para uma adoração mais profunda, uma adoração que vai além da emoção do momento, além do volume da música, além da energia coletiva do culto. Uma adoração que nasce do mais íntimo do seu ser e sobe até o trono de Deus sem depender de estrutura nenhuma ao redor. Quando um crente começa a sentir essa fome por algo mais real,
mais verdadeiro, mais profundo, esse é o primeiro sinal de que Deus está trabalhando, não abandonando, trabalhando. O segundo sinal é quando as mensagens pregadas não te alimentam mais. Há uma diferença enorme entre uma mensagem que entretém e uma mensagem que transforma. E há momentos na vida espiritual de um crente em que o seu nível de fome já não consegue mais ser saciado pelo que está sendo oferecido. Não é arrogância, é crescimento. Pense em uma criança que foi alimentada por anos com leite. Leite é bom, leite é necessário no seu tempo, mas quando essa criança cresce, o leite sozinho já não sustenta mais. Ela precisa de alimento sólido. E se você tentar dar leite para alguém que já precisa de alimento sólido, a pessoa não vai se sentir nutrida. Vai se sentir com fome mesmo depois de comer. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso em Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14. Porque todo aquele que ainda se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, para os que pela prática têm os sentidos exercitados, para discernir tanto o bem como o mal. Quando você começa a ouvir uma mensagem e sente que já sabe tudo aquilo, que o que está sendo pregado não penetra mais, que a sua alma fica inquieta durante o sermão porque ela quer algo mais profundo, isso não é orgulho. É sinal de que você cresceu e que o ambiente que te alimentava antes já não tem mais o que o seu espírito precisa agora. Deus está dizendo, você cresceu. Está na hora de mesa maior. O terceiro sinal é a sensação persistente de despertencimento. Você está rodeado de pessoas, sorrisos por todos os lados, abraços, cumprimentos, paz do Senhor para cá e para lá. E mesmo assim você se sente completamente sozinho, como se estivesse do lado de fora de um vidro, observando tudo acontecer, mas sem conseguir entrar de verdade. Isso dói de um jeito difícil de explicar para quem nunca viveu, porque por fora tudo parece normal, mas por dentro existe uma distância que cresce a cada domingo, uma sensação de que você não se encaixa mais ali, de que as conversas não chegam ao nível que você precisa, de que as amizades são superficiais, de que ninguém ao seu redor está passando pelo que você está passando. E o pior é que você tenta, você se esforça. Você vai às reuniões, participa dos grupos, tenta se conectar, mas a sensação persiste, como se houvesse um idioma diferente dentro do seu coração que as pessoas ao redor não conseguem mais compreender. O Salmo 68, versículo 6 diz, Deus faz habitar em família os que estão sós. Deus não quer que você fique sozinho, mas Ele também não vai te manter em um lugar onde você não pertence mais, só para que você tenha companhia. Ele prefere mover você para onde há família verdadeira do que te deixar cercado de gente, mas espiritualmente isolado. Esse sentimento de despertencimento persistente, aquele que não passa mesmo quando você tenta combatê-lo, é a mão de Deus te dizendo que o seu lugar está em outro espaço, que a sua tribo está em outro lugar, que as pessoas com quem você vai caminhar para a próxima temporada da sua vida ainda não foram encontradas. Não confunda esse sinal com falta de amor pelas pessoas que estão ao seu redor. Você pode amar profundamente uma comunidade e ainda assim não pertencer mais a ela. As duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. E reconhecer isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Esses três primeiros sinais, a adoração que não te move mais, as mensagens que não te alimentam mais e a sensação de despertencimento, costumam aparecer juntos. E quando os três chegam ao mesmo tempo, a intensidade do processo aumenta muito, porque Deus não está apenas fazendo um ajuste pequeno, Ele está preparando uma mudança profunda. E essa mudança, como toda mudança real, começa por dentro. Começa no silêncio. Começa naquele lugar que só você e Deus conhecem. Começa justamente onde mais dói. Mas é exatamente ali que Ele está. Não te punindo, te preparando, não te abandonando, te chamando, não te empurrando para longe da fé, te puxando para dentro de algo que vai além de qualquer estrutura que você já conheceu. Em Jeremias 29, versículo 11, o Senhor diz, porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de calamidade,
para vos dar um futuro e uma esperança. Esses planos existem. Eles são reais. E eles incluem exatamente esse momento de transição que você está vivendo agora. O quarto sinal é quando você começa a enxergar coisas que antes não via. E esse talvez seja o sinal mais perturbador de todos. Há um momento na vida espiritual de certos crentes em que os olhos começam a se abrir de um jeito que não tem mais volta. É como se uma camada fosse removida de cima da sua visão e, de repente, você começa a perceber padrões, contradições e desvios que antes passavam completamente despercebidos. Mensagens que soavam poderosas agora parecem vazias. Lideranças que pareciam inabaláveis agora revelam fragilidades preocupantes. Práticas que todos ao redor aceitam como normais começam a te incomodar profundamente. E o pior é que você não pediu por isso. Você não acordou um dia decidido a criticar tudo. Esse discernimento simplesmente chegou. E uma vez que chegou, não dá para fingir que não está lá. Isso é o que a Bíblia chama de discernimento espiritual. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando a palavra de Deus começa a trabalhar de verdade dentro de você, ela afina o seu olhar. Ela te torna capaz de discernir o que é de Deus e o que é apenas construção humana. E aí começa um conflito interno muito sério, porque você ainda ama aquelas pessoas, ainda tem gratidão por tudo que aquele lugar representou na sua caminhada, mas não consegue mais fechar os olhos para o que está vendo e carregar esse peso sozinho, sem poder falar sobre o que está percebendo, sem encontrar ao redor alguém que compartilhe da mesma visão. É exaustivo de um jeito que vai muito além do cansaço físico. Esse discernimento que desperta não é para destruir, é para proteger. Deus não abre os seus olhos para que você vire um crítico amargo e ressentido. Ele abre os seus olhos para que você não seja consumido por aquilo que não é verdadeiro, para que você não construa a sua vida espiritual sobre fundamentos que vão ruir. Jesus disse em Mateus 7, versículos 24 e 25, qualquer, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e vieram as enchentes, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. E ela não caiu, pois estava fundada sobre a rocha. Deus quer te mover para um fundamento sólido, e às vezes, para isso, Ele precisa primeiro te mostrar que o chão onde você está não é tão firme quanto parecia. O quinto sinal é quando a oração começa a mudar de endereço. Há algo muito revelador na forma como um crente ora. Porque a oração não mente. Você pode manter as aparências no culto, pode continuar participando das atividades, pode sorrir e dizer que está tudo bem. Mas na oração, na intimidade do seu quarto, quando só você e Deus estão presentes, o que sai da sua boca diz tudo sobre onde o seu coração realmente está. E quando Deus está te separando de um ambiente, a sua oração começa a mudar de forma espontânea. Você percebe que não ora mais tanto por aquela comunidade, que as intercessões que antes saíam com facilidade agora precisam ser forçadas, que as suas orações começam a alcançar lugares e pessoas que estão além do que você conhece hoje, que você começa a pedir coisas que não cabem na estrutura onde você está. É como se o seu espírito já soubesse para onde está indo antes da sua mente conseguir processar. Porque o Espírito Santo que habita em você já está preparando o terreno da sua próxima temporada, enquanto você ainda está tentando entender o que está acontecendo na atual. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: e da mesma forma, o Espírito também nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito está intercedendo. O Espírito está te guiando. E quando a sua oração muda de direção, sem que você tenha planejado essa mudança, preste atenção, porque pode ser que o Espírito Santo já esteja te conduzindo
para além do que os seus olhos ainda conseguem alcançar. O sexto sinal é quando a paz de Deus começa a se ausentar dentro daquele ambiente. A paz de Deus é uma das bênçãos mais preciosas que um crente pode ter. Paulo a descreve em Filipenses capítulo 4, versículo 7, como uma paz que excede todo o entendimento. Não é uma paz que a lógica explica. Não é uma paz que depende das circunstâncias estarem favoráveis. É uma paz sobrenatural, que vem de cima e que sustenta por dentro mesmo quando tudo por fora parece desmoronar. E quando essa paz começa a desaparecer dentro de um ambiente específico, isso é um sinal que não deve ser ignorado. Não estou falando de nervosismo natural ou de timidez social. Estou falando de uma inquietação profunda que toma conta de você cada vez que você entra naquele lugar. Uma agitação interior que não passa durante o culto. Uma sensação de que o seu espírito está em alerta, como se houvesse algo ali que não está alinhado com o que Deus está construindo em você. Muita gente tenta suprimir esse sinal. Tenta convencer a si mesma de que é fraqueza, de que precisa de mais fé, de que deveria se esforçar mais para se adaptar. Mas a ausência de paz não é fraqueza, é comunicação. É o Espírito Santo te dizendo que algo ali não está certo para você nessa temporada. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz: "E a paz de Deus governe em vossos corações." A palavra governe no original grego tem o sentido de árbitro, de juiz. A paz de Deus deve ser o árbitro das suas decisões. E quando essa paz está ausente de forma persistente em um determinado lugar, o árbitro está falando, e o árbitro não mente. Esses três sinais, o discernimento que se aguça, a oração que muda de endereço e a paz que se ausenta, formam juntos um quadro muito claro. São como três vozes dizendo a mesma coisa de formas diferentes. E quando essas três vozes falam ao mesmo tempo, ignorá-las tem um custo espiritual muito alto, porque Deus está sendo paciente. Ele está falando de formas diferentes, repetindo o recado, acendendo uma luz após a outra, no caminho que quer que você siga. E cada vez que você ignora esses sinais e força a permanência onde Deus está te chamando para sair, o processo se torna mais pesado. A inquietação aumenta, o vazio aprofunda. A distância entre onde você está e onde deveria estar cresce. Não é que Deus esteja te punindo por não ouvir. É que a vida espiritual tem um fluxo, e quando você vai contra esse fluxo por tempo demais, o desgaste é inevitável. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: "E os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda." Deus está falando. Ele está apontando o caminho. E os sinais que você está percebendo na sua vida não são acidente. São a voz do Senhor te conduzindo para o lugar onde a sua próxima temporada vai começar. O sétimo sinal é o mais definitivo de todos. É quando Deus começa a te dar visões, sonhos e impressões que apontam para além do lugar onde você está. Não estou falando necessariamente de visões sobrenaturais, embora isso também possa acontecer. Estou falando daquela impressão profunda que chega durante a oração, daquele sonho que fica na memória por dias, daquela palavra que você lê na Bíblia e que parece escrita diretamente para o seu momento, daquele versículo que te persegue, daquela mensagem que você ouve num lugar diferente e que fala exatamente com o que está no fundo do seu coração. Deus fala. Ele sempre falou. E quando Ele está te preparando para uma transição, os seus recados começam a aparecer por todos os lados, como se o céu estivesse usando cada canal disponível para garantir que a mensagem chegue até você com clareza. Em Números capítulo 12, versículo 6, o próprio Deus diz e disse: "Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta do Senhor, em visão me manifestarei a ele, em sonho falarei com ele." Deus se comunica com os seus. E quando a direção que Ele está mostrando nas suas visões, nos seus sonhos e nas suas impressões aponta consistentemente para fora do lugar onde você está, isso não é imaginação, é revelação. O problema é que muita gente descarta esses sinais com medo de errar,
com medo de que seja apenas a mente criando ilusões, com medo do julgamento das pessoas ao redor, que podem dizer que você está sendo orgulhoso, que está saindo da cobertura espiritual, que está se enganando. E aí a pessoa sufoca o que Deus está falando por dentro para manter a aprovação do que está por fora. Mas há um preço enorme nisso, porque quando você sufoca repetidamente a voz de Deus para agradar ao ambiente ao redor, aos poucos vai perdendo a sensibilidade espiritual que te permite ouvi-lo com clareza. É como tapar os ouvidos com força por tanto tempo que quando finalmente tira as mãos, o silêncio parece mais alto do que o som. Deus não compete com o ambiente ao seu redor pela sua atenção. Ele chama, ele aguarda, ele repete com paciência. Mas chega um momento em que a insistência em permanecer onde ele está te chamando para sair começa a custar a sua sensibilidade ao Espírito Santo. E esse é um custo que nenhuma comunidade, nenhuma amizade e nenhuma estrutura religiosa vale. Agora, depois de conhecer os 7 sinais, surge a pergunta mais importante de todas. E agora? O que eu faço? Essa pergunta carrega um peso enorme, porque sair de uma igreja não é simples. Não é como cancelar uma assinatura ou mudar de supermercado. É uma decisão que envolve relacionamentos construídos ao longo de anos, memórias profundas, gratidão genuína por tudo que aquele lugar representou. E também envolve medos reais. O medo do julgamento, o medo do isolamento, o medo de estar errado, o medo de decepcionar pessoas que você ama. Esses medos são legítimos, e Deus os conhece. Ele não está te pedindo para agir impulsivamente, para sair batendo a porta, para virar as costas com amargura para tudo que foi construído. Ele está te pedindo para ouvir, para discernir, para agir com sabedoria e com amor. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A promessa é clara. Se você reconhece a Deus no processo, se você coloca essa decisão nas mãos dele e pede direção com um coração sincero, ele vai endireitar o caminho. Ele vai abrir o que precisa ser aberto. Vai fechar o que precisa ser fechado. E vai fazer isso no tempo certo, do jeito certo. Mas há algo que precisa ser dito com muita honestidade aqui. Nem todo desconforto dentro de uma igreja é sinal de que Deus quer te tirar de lá. Às vezes, o desconforto é para te crescer dentro daquele lugar. Às vezes é para te ensinar paciência, humildade ou como amar pessoas difíceis. Às vezes é para te preparar para uma liderança futura naquele mesmo ambiente. Por isso, a diferença entre um desconforto temporário e um chamado para sair está na persistência, na consistência e na convergência dos sinais. Um desconforto temporário passa. Uma estação difícil tem fim. Mas quando os 7 sinais aparecem juntos, quando a ausência de paz se torna constante, quando a oração muda de direção de forma consistente, quando o discernimento aponta para o mesmo lugar repetidamente, quando a adoração perde o fogo e as mensagens não alimentam mais, quando o sentimento de despertencimento não passa por mais que você tente combatê-lo, quando as impressões e direções de Deus apontam para além do que existe hoje, aí não é mais uma estação difícil. É um chamado, e esse chamado merece ser levado a sério. Merece oração profunda, merece tempo na presença de Deus, longe do ruído das opiniões alheias. Merece conversas honestas com pessoas de confiança que verdadeiramente buscam a vontade de Deus para a sua vida. E merece a coragem de obedecer quando a direção estiver clara. Porque a obediência sempre tem um custo. Sempre. Abrão deixou Ur e custou. Moisés deixou o palácio e custou. Os discípulos deixaram as redes e custou. Mas o que veio depois de cada obediência foi tão maior do que o custo pago que nenhum deles se arrependeu de ter dado o passo. O mesmo vale para você. O que Deus tem preparado do outro lado da sua obediência é maior do que o que você está segurando com as mãos hoje. E quando você finalmente der esse passo, quando você finalmente responder ao chamado que já está ecoando no fundo da sua alma, vai entender por que era necessário passar por tudo isso. Porque Deus não desperdiça nada. Nem a dor, nem o luto,
nem a solidão do processo. Tudo isso está sendo usado para formar em você algo que não poderia ser formado de nenhuma outra maneira. E o resultado vai ser tão belo, tão sólido e tão verdadeiro, que você vai olhar para trás e ver a mão de Deus em cada detalhe do caminho. Há algo que precisa ser dito sobre o processo de separação que Deus opera na vida dos seus escolhidos. Algo que a maioria das pessoas não fala porque dói demais. Esse processo quase sempre é solitário. Quando Deus está te movendo, raramente Ele te dá uma torcida ao redor. Raramente as pessoas ao seu redor entendem o que está acontecendo com você. E muitas vezes, as próprias pessoas que você mais ama dentro daquele ambiente são as que menos conseguem compreender o que o seu coração está vivendo. Isso não é acidente, é parte do processo. Porque se todos ao redor entendessem e apoiassem, a decisão seria fácil demais. E as decisões fáceis não formam caráter, não provam fé, não constroem a coluna vertebral espiritual que você vai precisar para sustentar tudo o que Deus quer colocar sobre os seus ombros na próxima temporada. Elias viveu isso de forma muito intensa. Depois de uma das maiores vitórias espirituais da sua vida, no Monte Carmelo, ele se viu sozinho no deserto, exausto, pedindo a Deus que tirasse a sua vida. E o que Deus fez? Não pregou para ele, não o repreendeu, não lhe disse que estava sendo fraco. Simplesmente mandou um anjo tocá-lo e disse: levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti. 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. Deus conhece o peso do processo. Ele sabe que o caminho é longo, e Ele não te abandonou no meio dele. Ele está ali, tocando o seu ombro, dizendo: levanta-te. Não porque o caminho ficou mais fácil, mas porque você ainda tem destino para cumprir. A solidão desse processo tem um nome na Bíblia. Chama-se deserto. E o deserto, na linguagem das Escrituras, nunca é sinônimo de abandono. É sinônimo de preparação. Moisés passou 40 anos no deserto antes de estar pronto para liderar Israel. Paulo foi para a Arábia depois da sua conversão em um período de silêncio e formação que durou anos, antes de começar o seu ministério público. Jesus mesmo, logo após o seu batismo, foi levado pelo Espírito ao deserto por 40 dias. O deserto não é onde Deus te esquece, é onde Deus te forma. E se você está nesse deserto agora, se está nesse período de transição que parece mais vazio do que cheio, mais silencioso do que barulhento, mais solitário do que acompanhado, saiba que você está em boa companhia. Os maiores da fé passaram por ali antes de você. Mas o deserto tem uma armadilha muito perigosa. E essa armadilha se chama amargura. Quando o processo de separação é doloroso, quando pessoas que você amava dizem coisas que machucam, quando sua saída é mal interpretada, quando você é rotulado de rebelde, de orgulhoso, de alguém que saiu da cobertura espiritual, a tentação de guardar mágoa é enorme. A tentação de construir uma narrativa de vítima, de alimentar o ressentimento, de sair falando mal do lugar e das pessoas que ficaram, essa tentação é real e é perigosa, porque a amargura é como veneno que você bebe, esperando que o outro sinta o efeito. Ela não prejudica quem te magoou, ela te prejudica. Ela entorpece a sua sensibilidade espiritual, contamina as suas orações, distorce a sua visão de Deus e das pessoas, e te prende no passado justamente quando Deus está tentando te mover para o futuro. Hebreus capítulo 12, versículo 15, adverte com muita seriedade: olhai com diligência para que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura não fica escondida para sempre, ela brota, e quando brota, contamina não só você, mas todos ao redor. Por isso o processo de separação precisa ser feito com perdão, com gratidão pelo que foi, com honra pelo que aquele lugar e aquelas pessoas representaram na sua caminhada. Mesmo que tenha havido erros, mesmo que tenha havido dor, mesmo que o seu coração ainda esteja sangrando, você não precisa fingir que não doeu. Deus não te pede isso. Ele te pede que você não deixe a dor se tornar raiz,
que você entregue a mágoa nas mãos dele, que é o único capaz de transformar ferida em sabedoria e perda em propósito. E há algo mais. Além de sair com perdão, é preciso sair com honra. Honrar o lugar que te formou não significa concordar com tudo o que aconteceu lá. Não significa fingir que não havia problemas. Honrar significa reconhecer que Deus usou aquele ambiente, aquelas pessoas, aquelas experiências, inclusive as dolorosas, para te trazer até onde você está hoje. Significa ter a maturidade de dizer: esse lugar fez parte da minha história, e eu sou grato, mesmo pelos momentos difíceis. Essa postura de honra te liberta. Ela corta o cordão que te prende ao passado com ressentimento e te permite avançar com leveza para o que está à frente. Porque enquanto você estiver olhando para trás com amargura, não vai conseguir enxergar com clareza o que está à frente. E o que está à frente é exatamente o que Deus preparou para essa nova temporada da sua vida. É a comunidade onde você vai finalmente se sentir em casa. É o ministério que vai nascer do que você viveu. São as pessoas que vão entender o seu idioma espiritual. É a profundidade de intimidade com Deus que você tanto ansiou e que nenhum ambiente anterior conseguiu te dar por completo. Deus não te tirou de lá para te deixar vazio. Ele te tirou de lá para te encher de algo que aquele lugar não tinha capacidade de te oferecer. E essa plenitude está esperando do outro lado da sua obediência, do outro lado do seu perdão, do outro lado da sua coragem de dar o próximo passo. Em Isaías capítulo 43, versículo 19, Deus diz mais uma vez, com a insistência de quem ama: eis que faço uma coisa nova, esta já está brotando, porventura não a percebeis? Você percebe? Consegue enxergar, mesmo que seja só um broto ainda frágil, o que Deus está fazendo de novo na sua vida? Preste atenção, porque esse broto é real e ele vai crescer. Se esse vídeo tocou o seu coração, é porque Deus está falando com você. Não ignore essa voz. Ela é real, ela é amorosa e ela está te conduzindo para algo maior do que você consegue ver agora. E se você sente que a sua intimidade com Deus esfriou nesse processo, que precisa reencontrar o Senhor de um jeito profundo e verdadeiro, eu quero te convidar para algo que pode mudar a sua caminhada. No primeiro comentário fixado desse vídeo, está o link para o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. 21 dias, que podem ser o começo da temporada mais bonita da sua vida espiritual. Não deixa passar. Se esse conteúdo alimentou a sua alma, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que Deus falou com você hoje e continue assistindo aos próximos vídeos que vão aparecer na tela. Que Deus te abençoe grandemente.